Caro catequista, com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui para juntos nós podermos fazer essa caminhada, de aprofundamento, de conhecimento da Palavra de Deus. Nós vimos no nosso último encontro a caminhada dos patriarcas até chegar em José. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o evento central do Antigo Testamento. Mas antes de iniciarmos esse nosso momento, vamos ouvir uma música para alegrar, para iniciar o nosso encontro. Por onde eu ando, sinto sua presença. Está sempre perto de mim. Em minhas escolhas, vens me iluminar. Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar e me ajudas a acertar em tua direção. Caminhar. Como seria a minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu Espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, o teu amor me protege. É no teu coração, Sagrado Coração, coração, Sagrado Coração. Depois de termos ouvido essa canção para nos alegrar, vamos começar a refletir sobre o evento central do Antigo Testamento, que gira tudo do Antigo Testamento gira em torno desse evento, que foi o Êxodo, a saída do povo de Israel, do povo hebreu, da escravidão do Egito, a Páscoa, e a caminhada desse povo até a Terra Prometida. E nós vimos no nosso último encontro que a figura de José, ela surge, o filho de Jacó, o penúltimo filho de Jacó, ela surge para poder nos explicar como que o povo de Israel foi parar no Egito. Eles foram para lá por causa daquela fome, como nós podemos ver. Mas com o passar do tempo, o povo do Egito, eles esqueceram a figura de José. O tempo foi passando, o povo de Israel, eles foram crescendo, se multiplicando, e a figura de José, aquele homem que ajudou tanto o povo do Egito, ela foi sendo esquecida. Consequentemente, o povo de José, o povo dos filhos de Jacó, de Isaac, de Abraão, eles começaram a ser escravizados, cada vez mais ferrenhamente. E quanto mais escravidão existia, mais esse povo crescia. Então o faraó começou a ficar preocupado, porque eles estavam crescendo muito. E o faraó ficou com medo de aquele povo que estava crescendo tanto tomar o poder dele. Então o que o faraó decide? Ele pede às parteiras para que, quando fosse ajudar no parto das mulheres de Israel, quando nascesse um menino,
nem que ele fosse morto, deixasse apenas as meninas vivas. E assim aconteceu, mas Deus tem sempre os caminhos dele. Uma das mães, ela escondeu, né, o nascimento do seu filho enquanto pôde. Quando já não tinha mais como esconder, né, o seu filho, o risco de ele ser morto, ela então coloca esse seu filho numa cesta e coloca no rio Nilo, para que essa sua criança chegasse até a filha do faraó. E assim aconteceu. Essa criança foi encontrada pela filha do faraó e ela o cria, né, no palácio até a sua juventude. Os caminhos de Deus, né, são muitas das vezes desconhecidos por nós. Esse menino de nome Moisés, que é um nome egípcio, né, se transformou, né, num dos maiores personagens da Sagrada Escritura. A figura no Novo Testamento, ele é a figura de Jesus, né? Ele prefigura Jesus. Nós vamos ver um pouquinho quando nós proclamarmos o Evangelho. Mas esse menino, né, que cresceu, foi educado nas leis egípcias, mesmo sabendo da origem do seu povo. Quando se torna adulto, um dia caminhando, né, pelas ruas, né, do Egito, ele se depara com um oficial egípcio batendo num hebreu. Ele intervém nessa briga. E na sua intervenção, esse oficial egípcio é morto. Então Moisés acaba matando esse oficial. No dia seguinte, Moisés vê dois hebreus discutindo e ele então ele vai lá para poder fazer a intervenção. E um desses egípcios, desses hebreus, pergunta para Moisés se ele vai fazer com eles o que ele fez com o oficial egípcio. Quando Moisés ouve isso, então ele percebe que já tinha sido descoberto o que ele fez. Ele fica com medo, então foge, né, para que não pudessem, né, atentar contra a sua vida. E Moisés, ele vai para a terra de Madiã, e lá ele encontra um sacerdote chamado Jetro, fica na sua casa, cuidando das suas ovelhas, sendo pastor, né, das suas ovelhas, casa-se com uma das suas filhas, Séfora, e um dos seus pastoreios, né, andando pelo deserto, ele chega ao Monte Horebe, ou Sinai, né? E lá nesse monte, ele se depara com uma sarça, uma planta que queimava, mas não consumia. Ele, curioso, chega perto, e ali naquela sarça que queimava, mas não se consumia, Moisés ele faz o primeiro encontro, né, com Deus de Israel, com Deus dos hebreus. Eu sou o que sou, o Javé. E esse encontro de Moisés com Deus fez com que mudasse toda a sua vida, e aquele homem que fugiu do Egito para não ser morto, ele foi chamado por Deus naquele encontro para libertar o seu povo da escravidão. Mas para podermos perceber a semelhança da vida de Moisés com Jesus Cristo, nós vamos ouvir, né, o Evangelho desse dia de hoje. Mas antes vamos cantar aclamando. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: Levanta-te, toma o menino em sua mão e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: Do Egito chamei meu filho. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado aos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos. Não quer consolação, porque já não existem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro catequista, como podemos ver no Evangelho, a semelhança que existe entre aquilo que aconteceu com Moisés, naquilo que aconteceu com Jesus, né? Nós entendemos e percebemos que Moisés, já essa figura de Jesus, as crianças mortas, a fuga para o Egito. Então, a gente percebe essa ligação que há desse evento central lá do Antigo Testamento com aquilo que já prefigurava o acontecimento em Jesus. Mas então, né, voltando à nossa caminhada, esse Moisés que foi chamado por Deus ali no Monte Horebe para poder libertar o povo, então Deus o envia. Então vai Moisés, juntamente com seu irmão Arão, até o faraó, né, para pedir a libertação do seu povo, para que seu povo pudesse, no deserto, adorar a Deus. O faraó fica muito bravo com aquilo e ao invés de libertar o povo, ele manda aumentar o trabalho do povo hebreu, tirando, às vezes, algumas coisas que eles ajudavam no seu trabalho e que eles pudessem produzir a mesma coisa, mesmo não ganhando mais as palhas, né, para poder fazer os tijolos. E aquilo fez com que o povo ficasse revoltado, porque ao invés de Moisés libertar o povo ou tirar o sofrimento, a atitude de Moisés fez com que o povo sofresse mais. Moisés ficou numa dificuldade muito grande, mas então o que Deus pede a Moisés? Que ele voltasse até o faraó e dissesse o seguinte: se ele não libertasse, né, iria acontecer coisas terríveis, né, com o povo, com o Egito. E assim nós temos, né, as 10 pragas, as primeiras 9, né, que foi a água ficando cor de sangue, as rãs, né, os gafanhotos, a lepra, a escuridão. Então, tantas coisas que aconteceu, que no primeiro momento o faraó deixava o povo ir, mas logo em seguida o seu coração endurecia e ele então, ao invés de libertar, escravizava o povo com mais firmeza. Até que então, já depois de tanta insistência e de Deus tanto pedir, o faraó não cedendo, veio a última praga, né? A morte do filho primogênito. E aqui está a centralidade do Antigo Testamento e também para nós entendermos Jesus e a nossa ceia eucarística. Por quê? Para que acontecesse essa última praga, Deus ele pede algumas coisas, né, que o povo hebreu pudesse providenciar. Primeiro, que durante uma semana se preparassem um carneiro sem defeito, que fosse comido por uma família, né, a noite toda. Preparem pão sem fermento, pão ázimo, ervas amargas, que pedisse as joias, o ouro para as mulheres egípcias, e Deus faria com que elas, né, lhes emprestassem, e que na noite marcada eles fizessem essa ceia, todos prontos para viajar. O sangue da ovelha era para ser marcado no portal das casas, das janelas, das portas, para que à noite, quando o anjo viesse para poder
matar, né, os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, ao ver aquela casa marcada com sangue, ele passaria adiante. Então aquele sangue, ele seria um sinal de vida, de libertação daquele povo. Então o anjo da morte, ele não passaria ali naquela casa. Então a Páscoa do anjo. Então, assim se fez. Aquele povo, naquela noite, festejou, se preparou, marcou a porta da casa. No dia seguinte, Faraó, sofrido porque seu filho havia morrido, e o primogênito de todos os egípcios, ele liberta o povo de Israel, pede para eles irem embora ali da sua terra, do seu país. E o povo hebreu sai. Mas, né, a dor, ela dura até o momento da perda. Quando o faraó percebe que os hebreus tinham ido embora, ele se arrepende e vai atrás deles para poder eles retornarem para a escravidão. Quando o faraó os alcança, eles estão chegando ao Mar Vermelho. Lá então, Moisés, com a vara, ele bate no mar, o mar se abre, né, o povo de Israel passa, né, a pé enxuto pelo mar, e quando o faraó e seus soldados, os carros dos cavalos passam pelo mar, a água do mar volta, então matando todos aqueles que estavam perseguindo o povo de Israel. E aí então começa essa jornada, né, do povo hebreu rumo à Terra Santa. Jornada essa que foi marcada por muito percalço. Por quê? Por causa da infidelidade do povo, né? E essa infidelidade ela é marcada assim ao longo dessa caminhada no deserto. Quando eles chegam ao Monte Horebe, e Deus então, para renovar a aliança com esse povo, lhes dá as 10 tábuas. Enquanto Moisés conversava com Deus, o povo pede a Arão para fazer um bezerro de ouro, para que eles pudessem cultuar a Deus. Esse povo que sempre é infiel. E por causa disso, Deus promete que aquele povo que estava ali não entraria na terra prometida, mas os seus descendentes. Eles ficam 40 anos caminhando pelo deserto, até que aquela geração passasse. E na Terra Santa, na Terra Prometida, Moisés não entra. Ele avista, mas não entrou, porque ao longo da caminhada, Moisés também, ele duvida, em alguns momentos, né, da ação e do poder de Deus. E aquele que vai adentrar a Terra Santa com o povo é Josué, ele que vai entrar com o povo. E fazendo com que aquele povo pudesse assumir essa terra que Deus lhes deu de presente. Percebemos, né, ao longo dessa caminhada, essa presença de Deus sempre na vida do povo. Um povo que é muito infiel, como nós somos, mas esse Deus sempre fiel, porque o amor de Deus, e percebemos isso na leitura do Antigo Testamento, o amor de Deus pela humanidade, por esse povo e por nós, é muito maior, né, do que as nossas infidelidades. Nem que nós tenhamos essa lição e possamos confiar sempre nesse Deus que faz presença na nossa vida. Aceita meu clamor e minha oração. Meu Jesus, estou aqui, preciso do carinho de tuas mãos, acariciando meu coração endurecido e machucado, que não sabe perdoar, fechado somente na razão está. Então ensina-me, Senhor, a amar e a entender que para amar é preciso se humilhar.
Jesus, manso e humilde de coração, viver com este coração eu não posso. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, viver com esse coração eu não posso. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso. Caro catequista, depois dessa caminhada pelos patriarcas, a história de Moisés, do Êxodo, no nosso próximo encontro nós vamos ver um pouquinho sobre os juízes e os profetas, o porquê da existência deles. E, sendo assim, nós fechamos essa nossa caminhada sobre o Antigo Testamento. Que Deus possa nos abençoar e fazer com que a palavra de Deus sempre esteja presente na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser.